Todos os mentores espirituais são da classe dos espíritos mais elevados? Um familiar nosso que desencarna pode se tornar nosso mentor espiritual e podem nos proteger do mal? Essas questões nós vamos estudar agora no Livro dos Espíritos. Mas antes de começar o nosso estudo, eu vou te pedir que deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Na pergunta 507 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos elevados? Estes espíritos protetores podem estar entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode se tornar o espírito protetor de seu filho? E os espíritos responderam: pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser auxiliado por um espírito mais elevado. Então, meus irmãos, no Espiritismo, os espíritos são classificados de acordo com seu grau de evolução moral e intelectual, dividindo-se em três categorias principais: os espíritos superiores, os espíritos da segunda ordem ou intermediários e os espíritos inferiores. Os espíritos protetores, também conhecidos como guias espirituais ou anjos da guarda, são aqueles que têm a missão de acompanhar e ajudar os seres humanos encarnados em seu desenvolvimento moral e espiritual. De acordo com o Livro dos Espíritos, não é necessário que todos os espíritos protetores pertençam à classe dos espíritos elevados. Eles podem sim estar entre os da classe média, desde que possuam o grau de elevação moral e a capacidade necessária para exercer tal proteção. Isso significa que um espírito não precisa ser perfeito para ser protetor, mas deve ter alcançado um certo nível de evolução que lhe permita auxiliar outros de forma eficaz. A ideia de que um pai possa se tornar o espírito protetor de seu filho é compatível com a visão espírita de que os laços afetivos e morais não se encerram com a morte física. Um pai que desencarna pode sim continuar a acompanhar e a proteger seu filho do plano espiritual, especialmente se esse papel estiver alinhado com o seu processo de evolução e com as necessidades espirituais do filho. No entanto, essa proteção é considerada mais eficaz quando o espírito protetor possui um certo grau de elevação e quando é auxiliado por espíritos ainda mais evoluídos, que podem conferir a ele orientação e poderes adicionais necessários para cumprir sua missão protetora. É importante destacar que no Espiritismo, a proteção espiritual não elimina a necessidade do esforço pessoal e do livre-arbítrio. Os espíritos protetores oferecem orientação, consolo e apoio, mas não interferem diretamente nas decisões e no caminho que cada indivíduo deve escolher, respeitando a lei do progresso pessoal e da aprendizagem através das experiências vividas. Assim, a relação entre os espíritos protetores e seus protegidos é vista como uma parceria evolutiva, na qual os laços de amor e solidariedade transcendem a barreira física da morte, contribuindo para o progresso moral e espiritual de ambos. E na pergunta 508, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que querem bem e que lhes sobrevivem? E os espíritos responderam: mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, meus amigos e minhas amigas, segundo o Espiritismo, a capacidade de um espírito proteger seus entes queridos na Terra depende de vários fatores relacionados à sua evolução e à sua situação no plano espiritual. O Espiritismo afirma que, embora um espírito possa ter deixado a Terra em boas condições morais e espirituais,
isto não lhe garante automaticamente um poder ilimitado para proteger os que lhe são queridos. Existem limitações e condições específicas que influenciam o grau de influência e ação que um espírito pode exercer no plano terrestre. Uma das principais razões para essa limitação é que a situação espiritual do desencarnado nem sempre lhe permite inteira liberdade de ação. Isso pode ser devido a várias razões, tais como, primeiro, a necessidade de evolução própria. Mesmo os espíritos que deixam a Terra em boas condições podem ter lições a aprender e evoluções a realizar no plano espiritual. Eles podem estar envolvidos em tarefas ou processos de aprendizado que limitam a sua capacidade de interferir diretamente na vida terrena. Segundo, as leis universais. O Espiritismo afirma que o universo é regido por leis divinas, incluindo a lei do livre-arbítrio. Os espíritos protetores devem respeitar essas leis, o que significa que não podem interferir nas escolhas pessoais de forma a anular o livre-arbítrio dos indivíduos, mesmo que desejem protegê-los de certas consequências. Terceiro, as missões específicas. Alguns espíritos podem ter missões específicas no plano espiritual que restringem sua capacidade de proteger diretamente os espíritos na Terra. Essas missões podem estar alinhadas em sua própria evolução ou com necessidades maiores dentro do contexto espiritual. Quarto, a interferência de outros espíritos. Em alguns casos, a ação de um espírito protetor pode ser limitada pela influência de outros espíritos, seja por desafios impostos por espíritos menos evoluídos, seja pela necessidade de coordenação com espíritos de maior elevação para a realização de tarefas conjuntas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a capacidade de um espírito proteger seus entes queridos após a desencarnação é multifacetada e sujeita a uma complexa interação de fatores espirituais. É importante lembrar que no Espiritismo, a proteção espiritual nunca é vista como uma intervenção direta que impede desafios ou dificuldades, mas como um suporte moral e energético que ajuda os indivíduos a enfrentarem suas próprias provas com força e sabedoria. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado a todos pela presença, muita gratidão pela oportunidade e até o nosso próximo vídeo.